Após 30 anos, ele recebe uma carta da mulher que amou em silêncio a vida toda. Havia algo de nostálgico naquele cheiro de papel antigo, misturado à poeira dos anos que se acumularam como silêncios guardados dentro de uma gaveta. No canto da sala, ao lado de uma poltrona que já não recebia visitas, estava a caixa de madeira que guardava os pertences esquecidos de uma juventude que ele nunca teve coragem de revirar. Era uma manhã fria em Hamburgo, o céu coberto de nuvens baixas, e o tempo parecia suspenso no ar. Naquele sábado, Ulrich não esperava nada além da companhia do rádio antigo e do cheiro de café amargo. Ele não estava procurando nada quando abriu a caixa. A tampa rangeu como um sussurro de aviso, mas ele não ouviu. Os dedos, já enrugados pelo tempo, remexeram papéis, fotos desbotadas e recortes de jornal. Então viu o envelope. Marfim delicadamente amarelado nas bordas. O nome dele escrito à mão, numa caligrafia inconfundível, Für Ulrich. Nur lesen, vem das Erzbereis. Para Ulrich. Só leia quando o coração estiver pronto. As mãos tremiam, mas ele não hesitou. Rasgou cuidadosamente a aba, e o cheiro do tempo escapou como se aquela carta estivesse apenas esperando o momento certo para respirar. As palavras ali dentro tinham sido escritas 30 anos atrás. 30 anos desde que ela se foi. Ela, Lieselotte. A mulher que ele amou desde a primeira vez que a viu, em 1968, na Biblioteca Pública de Altona. Ela usava um lenço amarelo no cabelo e carregava 3 livros sobre poesia húngara, um idioma que ele sequer sabia que ela falava. Era ousada, diferente e ao mesmo tempo misteriosa. Desde aquele dia, ela habitou seus pensamentos como um poema inacabado, belo demais para ser esquecido, intenso demais para ser dito em voz alta. Lieselotte nunca soube. Ou talvez soubesse. Mas nunca disse nada. Ela tinha um namorado naquela época, depois um marido. Teve um filho. Mudou de cidade. E mesmo assim, Ulrich, fiel à própria solidão, seguiu a vida com a presença invisível dela costurada à alma. Ele nunca se casou. Nunca declarou seu amor. Apenas observou, ajudou de longe, enviou cartões anônimos nos aniversários dela e algumas vezes a viu de longe no mercado, com a coragem presa na garganta. Agora, diante daquela carta, tudo o que ele nunca disse estava prestes a ser confrontado pelo que ela nunca revelou. Lieber Ulrich, começava a carta. Talvez quando você ler isso eu já não esteja mais neste mundo. Mas não se assuste, essa carta não é uma despedida triste. É apenas algo que precisei guardar para o momento certo. Durante todos esses anos, você esteve mais presente na minha vida do que imagina. Ele parou. A respiração pesada. O peito acelerado. Será que ela sabia? E agora que sinto que minha jornada está se encerrando, preciso lhe contar a verdade. O telefone tocou. Mas ele não atendeu. O tempo parou ali. Ulrich sentiu as paredes ao redor se afastando, como se o mundo estivesse se esvaziando, e tudo o que existisse fosse ele e aquela carta. Cada palavra a seguir carregava o peso de um amor silencioso, mas também o mistério de algo maior. Algo que ela escondeu por 3 décadas. Você sempre foi minha escolha secreta, Ulrich. Mesmo quando o mundo esperava que eu escolhesse outro caminho. Havia algo em você, sua maneira de olhar, sua gentileza, sua presença sem exigir nada. Durante muitos anos, me perguntei como seria se tivéssemos tido coragem. Mas agora não escrevo para lamentar o que não foi. Escrevo para te contar algo que talvez mude tudo. Ele sentiu as mãos geladas. O papel quase escorregava de seus dedos. Era como se as próximas linhas pudessem desatar todo o nó da sua vida. Há algo que você precisa saber. Algo sobre mim. Sobre você. Sobre uma criança. Ulrich arregalou os olhos. Naquele instante, o rádio antigo começou a tocar uma música dos anos 70, como uma trilha sonora proposital para aquele momento. A caneta dela escorregava pelas linhas do tempo ali, contando segredos que dormiram por décadas. E ele, com o coração batendo no mesmo ritmo daquela canção esquecida, entendeu que sua vida estava prestes a mudar. Talvez ele nunca tenha vivido.
Talvez tenha apenas esperado. E agora, aos 73 anos, estava prestes a descobrir que amar em silêncio tem um preço, e às vezes, um presente escondido. Ele respirou fundo, passou a mão no rosto e olhou para o envelope. Havia outro papel dobrado no fundo, com um endereço e uma data. De 3 dias atrás. Alguém havia deixado aquela carta ali. Recentemente. Ela não foi enviada pelo correio. Alguém a colocou naquela caixa. Ulrich levantou-se devagar, os joelhos rígidos, mas o olhar firme. Aquela carta não era o fim. Era o começo. E mesmo que as respostas viessem tarde demais, ele sabia. Ainda havia tempo para entender o que, por 30 anos, o silêncio tentou proteger. Ulrich permaneceu de pé por alguns minutos, como se o mundo precisasse de tempo para se reorganizar ao redor daquelas revelações. A carta em suas mãos tremia, mas o olhar agora era outro. Não mais o olhar de um homem acostumado ao silêncio, e sim o de alguém que, mesmo com décadas de inércia, começava a entender que ainda havia páginas por escrever. Na mesa da cozinha, o relógio de parede marcava 11h42. Era o mesmo relógio que pendurara ali há mais de 20 anos, um presente de aposentadoria, silencioso como ele. Em 30 anos, pouca coisa mudará naquela casa. Os móveis, o rádio, os livros, até a poltrona desbotada junto à janela ainda guardavam os contornos de uma vida vivida com discrição, sem grandes ruídos, sem grandes amores, ao menos não declarados. Ulrich deixou a carta sobre a mesa com delicadeza e dirigiu-se até a janela. Lá fora, a vizinhança seguia seu curso natural. Uma senhora empurrava um carrinho de compras em direção à feira da rua principal. Crianças passavam de bicicleta, embaladas pelas risadas que lembravam a ele um tempo que já não voltava. Tudo seguia igual. Menos ele. Aquela manhã de sábado havia rompido a cápsula do tempo em que ele vivia. Pela primeira vez em anos, Ulrich não sentia o peso da rotina, mas o peso das perguntas. Quem havia deixado a carta? Por que só agora, após tanto tempo? E o que Lieselotte quis dizer com uma criança? Seria possível que algo mais os conectasse além do amor silencioso e distante? Enquanto essas questões ecoavam, ele voltou ao envelope. Havia uma segunda folha dobrada com cuidado. Era um pedaço de papel mais recente. Diferente do envelhecido papel da carta original, esse estava branco, limpo, direto. Um endereço de um bairro próximo e uma frase escrita com letra diferente. Ela esperou por você até o fim. Ulrich sentiu o peito apertar. O nome da rua lhe era vagamente familiar. Pegou o casaco que raramente usava, um cinza antigo com botões frouxos, e saiu sem dizer nada a si mesmo, como se o corpo soubesse o caminho que a mente ainda tentava processar. A caminhada foi lenta, mas determinada. Cada passo, uma lembrança. Cada esquina, um arrependimento contido. Ao chegar à rua indicada, deparou-se com um prédio antigo, mas bem conservado. Um nome gravado na placa da entrada, Aussonenist. Subiu os 2 lances de escada com cuidado. O número do apartamento, 304. A porta estava entreaberta, como se aguardasse sua chegada. Dentro, tudo estava silencioso. Um vaso de flores frescas sobre uma mesinha no hall indicava que alguém ainda cuidava do lugar. Ulrich avançou devagar, como quem invade um santuário. No centro da sala, uma moldura repousava sobre uma cômoda. Era uma foto de Lieselotte, já mais velha, mas ainda com o mesmo brilho no olhar. Ao lado, um menino de cerca de 8 anos sorria para a câmera com o mesmo contorno de olhos que Ulrich via toda manhã no espelho. O chão pareceu sumir sob seus pés. O sangue esquentou. As palavras da carta começaram a se reorganizar em sua mente, e então compreendeu. Não era só amor o que unia aquela história. Era sangue. Era paternidade. Era uma vida que ele nunca soube que existia. Ou que talvez soubesse bem lá no fundo. Na prateleira abaixo da foto, um álbum de fotos trazia momentos congelados no tempo. Aniversários, natais, a primeira bicicleta. E em todas as imagens, o mesmo menino crescendo, às vezes ao lado de Lieselotte e às vezes sozinho, mas sempre sorrindo. Em uma das fotos, datada de 1998, havia uma anotação à mão. Ersien Immeronlicher.
Aber weiß es nicht. Ele está cada vez mais parecido com ele. Mas ele não sabe. Ulrich fechou os olhos. Lágrimas vieram, não como uma enxurrada, mas como uma maré que lentamente toma o corpo inteiro. Não era tristeza. Era o reencontro com uma parte de si que ele nem sabia que havia perdido. E foi ali, naquele pequeno apartamento, entre memórias e silêncios desfeitos, que Ulrich compreendeu. Amar em silêncio também é uma forma de coragem, mas o tempo cobra o preço daquilo que não se vive. Ainda assim, algumas histórias têm o dom de encontrar seus caminhos, mesmo que demorem 30 anos para começar de verdade. Ulrich nunca fora um homem de muitos gestos. Seu silêncio desde a juventude era muitas vezes confundido com timidez, mas havia nele algo mais profundo, um tipo de contenção quase religiosa diante da vida. Era como se ele tivesse aprendido muito cedo que sentimentos intensos, se deixados à solta, causam mais estragos do que bênçãos. Cresceu em uma casa onde o amor era implícito, contido em olhares curtos e jantares silenciosos. O pai, um marceneiro de poucas palavras, valorizava mais a precisão dos cortes na madeira do que qualquer demonstração de afeto. A mãe, devota e metódica, media carinho em cuidados práticos, comida quente, roupas passadas, uma oração à noite. O amor ali era gesto, nunca palavra. A primeira vez que sentiu que havia algo dentro de si que pedia mais foi aos 13 anos, quando desenhou, no verso de um caderno de matemática, o rosto de uma colega de classe. Não era um desenho técnico ou bem feito, mas continha de alguma forma aquilo que ele não ousava dizer. Quando seu pai viu o esboço, apenas balançou a cabeça e disse que aquilo não enchia o prato de ninguém. A folha foi jogada no fogo da lareira, e com ela, um pedaço do que Ulrich poderia ter sido. Ele se formou em contabilidade por insistência do tio, que lhe arranjou um estágio em um pequeno escritório de seguros. Lá permaneceu por 38 anos, subindo lentamente de posição, sem nunca se destacar demais. Era metódico, pontual, respeitoso. Colegas o consideravam confiável, mas distante. Participava das festas de fim de ano, mas sempre saía cedo. Nunca se casou. Diziam, com um sorriso de canto de boca, que ele era do tipo que esperava por algo que nem sabia o quê. E estavam certos, embora nem mesmo ele soubesse disso. Ulrich morava sozinho desde os 27 anos, em um apartamento simples no bairro de Ensbutel. Durante décadas, sua rotina era quase ritualística. Acordava às 6h20, fazia café preto sem açúcar, lia o jornal por 23 minutos exatos, pegava o ônibus das 7h15, chegava ao trabalho às 7h48. Seu almoço era sempre às 12h10 e retornava ao lar às 18h03. Nas quartas-feiras, ia ao supermercado, aos domingos à banca de revistas. Um homem de hábitos, de ausências, de silêncios. E, no entanto, por trás dessa ordem inflexível, havia uma alma inquieta, que nunca deixou de esperar uma carta, um telefonema, um acaso. Foi nesse contexto que Lieselotte apareceu em sua vida, como uma nota fora do compasso, como uma cor viva em uma tela cinzenta. Quando a viu na biblioteca naquele dia, com seus livros estranhos e sua risada clara, algo em Ulrich tremeu por dentro. Não era apenas atração. Era como se, pela primeira vez, ele visse uma versão de si mesmo que ainda não tinha vivido. Uma liberdade. Uma possibilidade. Mas ele nunca ousou se aproximar. Lieselotte era como a primavera para quem viveu toda a vida em inverno, encantadora, mas distante. Ele limitou-se a observá-la, dia após dia, criando memórias silenciosas que só ele possuía. Quando ela desapareceu de sua rotina, após o casamento dela, a mudança para outra cidade, Ulrich sentiu pela primeira vez o peso concreto da ausência. Foi como se o mundo, até então suportável em sua regularidade, tivesse perdido o único ponto de luz. Mesmo assim, seguiu em frente. Seguiu sempre. Porque foi isso que aprendeu desde cedo. Sentir é perigoso, mas continuar é necessário. A notícia da morte do pai, anos depois, não o abalou tanto quanto ele esperava. Chorou em silêncio, mas o luto mais profundo foi quando encontrou, dentro de uma gaveta antiga, a única foto da infância em que ele estava sorrindo, e o pai ao lado parecia distraído, olhando para longe.
Ali entendeu que muitas ausências se perpetuam por gerações, como heranças invisíveis. Na meia-idade, Ulrich quase se apaixonou de novo. Era uma colega do trabalho de nome Gerlinde, que compartilhava com ele o mesmo gosto por poesia clássica. Conversavam sobre Rilke e Goethe durante o almoço, e ela, certa vez, tocou de leve em sua mão. Mas Ulrich recuou. Tarde demais. Gerlinde pediu transferência para outra filial, e ele jamais a viu novamente. E assim os anos foram passando. Um após o outro, todos semelhantes, como folhas de calendário arrancadas com resignação. A aposentadoria não lhe trouxe alívio, mas um vazio organizado. Sua vida, sem a rotina do escritório, tornou-se ainda mais silenciosa. E foi nesse silêncio que ele começou a visitar com mais frequência a caixa de madeira onde guardava lembranças, a maioria ligadas a ela. Uma foto em preto e branco de Lieselotte sorrindo em uma feira de livros. Um lenço amarelo esquecido entre as páginas de um romance. Um cartão de Natal sem assinatura que, por alguma razão, ele achava ter sido dela. Talvez fosse apenas imaginação. Ou esperança. Por trás de sua postura reservada, Ulrich era um homem cheio de pequenas memórias. Cada uma vela acesa em meio à escuridão de seus dias. E, por mais que ele nunca tivesse admitido, esperava. Esperava por algo que desse sentido àquela vida vivida sem testemunhas. Nos longos invernos em Hamburgo, Ulrich costumava acender uma vela na janela da sala. Ninguém jamais lhe perguntou o motivo, e ele mesmo nunca soube explicar com clareza. Era um gesto automático, quase instintivo. Mas no fundo era um símbolo de espera. Espera por alguém que talvez nunca voltasse. Por uma mudança que talvez jamais acontecesse. A chama tremeluzente refletida no vidro lembrava-o de que, apesar de tudo, ele ainda estava ali. Vivo. A solidão não o doía como nos romances. Ela era mais discreta, como uma dor antiga no joelho que só se manifesta nos dias úmidos. Ele aprendeu a conviver com ela, a tratá-la com respeito. Era parte de quem ele havia se tornado. Mas mesmo essa convivência tranquila foi sacudida pela descoberta recente. Porque agora ele sabia, havia algo que lhe fora ocultado. Uma história paralela à sua, entrelaçada em silêncio, finalmente querendo ser contada. E então, naquela manhã em que encontrou a carta, tudo o que estava adormecido acordou. O passado não era mais apenas lembrança. Tornará-se presente. Uma ponte entre o que ele foi e o que ainda poderia ser. A visita ao apartamento de número 304 foi apenas o início de uma nova inquietação. Desde aquele momento, Ulrich não conseguiu mais voltar ao ritmo antigo. O gesto de abrir a cortina pela manhã já não era apenas para deixar a luz entrar, mas uma tentativa silenciosa de clarear as sombras do que acabará de descobrir. Havia algo vivo em sua alma, algo que ele não sabia nomear, mas que se movia com força, como se todas as décadas de silêncio estivessem se quebrando, centímetro por centímetro. Na semana que se seguiu à leitura da carta, Ulrich retornou 2 vezes àquele apartamento. Não havia ninguém. A porta estava trancada, mas flores continuavam a ser deixadas no batente. Ele se perguntou se seria o próprio filho quem cuidava do espaço. Filho. Essa palavra soava estranha em sua mente. Dura. Quase como um fragmento de outra vida. Ele não sabia se era real, se aquela criança na foto realmente carregava seu sangue, mas ao mesmo tempo, no fundo mais antigo de sua memória, algo parecia reconhecer o olhar do menino. Não como uma lembrança, mas como um eco. Ulrich começou a andar mais pelas ruas próximas ao prédio. Sentava-se nos bancos da praça em frente, observava os rostos que passavam. Esperava que algo, qualquer coisa, revelasse o próximo fio daquela história. Foi assim que, numa tarde chuvosa de quinta-feira, viu um homem que parecia carregar um pedaço de si. Tinha um andar contido, os ombros curvados de quem aprendeu a não ocupar muito espaço. Ele saía do prédio com uma sacola simples nas mãos, e ao passar pelo porteiro, cumprimentou-o com um gesto curto, quase ensaiado. Ulrich o seguiu com os olhos por vários metros, até que o perdeu na esquina. Algo naquele homem parecia pertencer ao passado e ao futuro ao mesmo tempo. Naquela noite, Ulrich não conseguiu dormir.
Virava-se na cama como se os lençóis fossem feitos de perguntas. Quem era aquele homem? Ele saberia? Liselotte teria contado? Ou teria morrido com o segredo preso no peito, como tantas outras coisas que a vida sufoca por medo de estragar? Pela primeira vez em muito tempo, Ulrich desejou ter feito perguntas no passado. Mas o passado não respondia mais. A dor não vinha como um golpe, mas como uma infiltração lenta. Começou a se perguntar como teria sido sua vida se tivesse ousado. Se tivesse falado. Se tivesse simplesmente perguntado. Porque nunca perguntou a ela, mesmo de longe, se era feliz. Porque não tentou entender os sinais que ela deixava. Agora tudo o que lhe restava eram suposições e uma fotografia com traços parecidos demais com os seus. Ulrich decidiu então fazer algo que há muito não fazia: ir à prefeitura. Pediu acesso aos registros de falecimento de Liselotte e descobriu que ela havia morrido 3 semanas antes, vítima de uma doença longa e silenciosa: câncer no fígado. Sem alarde, sem internamentos públicos. Morreu em casa, no mesmo apartamento em que Ulrich agora rondava como um fantasma de si mesmo. No mesmo prédio em que talvez tenha esperado por ele até o último suspiro. No cartório, entre papéis e carimbos, ele viu o nome do responsável pela certidão de óbito, Niklas Weber. E ao lado, o campo de parentesco preenchido, filho. Niklas. Agora o nome tinha forma. História. Realidade. Durante 2 dias, Ulrich repetiu aquele nome em voz baixa, como se fosse uma prece ou uma sentença. Niklas. O filho que talvez fosse seu. O homem de ombros curvados e olhos calmos. O desconhecido que agora representava o elo entre tudo o que poderia ter sido e tudo o que ainda podia ser. Mas como se aproximar? Como explicar? Como se apresenta um pai que nunca soube ser pai? Como não parecer um invasor ou, pior, um oportunista? Essas perguntas martelavam sua mente enquanto ele caminhava de volta para casa. As ruas de Hamburgo estavam cobertas por folhas úmidas de outono, e o céu mantinha aquele tom acinzentado que fazia a cidade parecer sempre em transição. Ulrich, pela primeira vez em anos, não carregava sacolas, não estava a caminho de lugar algum específico. Apenas andava. Procurava dentro de si coragem suficiente para encarar a própria história. Chegando ao prédio, foi até a caixa de correio. Encontrou entre as correspondências um envelope sem remetente, mas com seu nome. Papel firme, caligrafia cuidadosa. Dentro, apenas uma linha. Se você quiser conversar, estarei no Café Morgenlicht sábado às 10 horas. Sem assinatura. Sem explicação. Mas Ulrich soube naquele instante que era ele. Niklas. E essa consciência lhe tirou o chão e ao mesmo tempo devolveu-lhe o ar. Sentou-se no sofá com o envelope nas mãos. Respirava devagar, como se cada célula de seu corpo precisasse desse tempo para entender o que estava por vir. A vida que ele achava já definida lhe apresentava uma página em branco. O coração batia não de medo, mas de algo que ele havia esquecido como se chamava: esperança. Naquela noite, Ulrich ficou sentado por horas, observando o envelope sobre a mesa. Não ousava tocá-lo novamente, como se abrir aquele convite uma segunda vez fosse desfazer sua existência. Sentia-se como um jovem prestes a encontrar alguém que só conhecia por sonhos, mas carregava nos ombros o peso de uma vida inteira de inércia. Cada segundo que passava entre o silêncio da sala e o tic-tac do relógio de parede era preenchido por imagens que sua mente recriava. Liselotte com o menino no colo, Liselotte olhando da janela, Liselotte segurando para si o segredo de um filho que talvez soubesse quem era seu pai, ou talvez não. E se Niklas não soubesse de nada? E se aquele encontro não fosse um gesto de reaproximação, mas uma tentativa de esclarecimento ou até de confronto? A possibilidade o dilacerava por dentro, mas ao mesmo tempo o movia. Pela primeira vez, ele se sentia capaz de fazer algo que não estivesse previsto no seu roteiro silencioso. Não sabia o que encontraria no Café Morgenlicht. Mas, independentemente do que acontecesse, Ulrich sabia que já não era mais o mesmo homem de antes. A esperança, ainda que frágil, havia voltado a morar em seu peito.
O sábado amanheceu com um silêncio diferente. Não era o mesmo silêncio habitual das manhãs de Hamburgo, abafado pelo som distante dos bondes e do vento entre as fachadas antigas. Era um silêncio que vinha de dentro. Ulrich acordou antes mesmo do despertador, e por alguns minutos ficou ali, deitado, observando o teto do quarto como quem esperava que ele lhe revelasse uma resposta. Estava vestido antes das 7, como se o corpo estivesse em movimento por instinto, tentando evitar que a mente afundasse em dúvidas. Ajeitou o colarinho da camisa 3 vezes diante do espelho, mas nada parecia certo. A roupa, os gestos, tudo parecia hesitante, como se ele estivesse se vestindo não para encontrar alguém, mas para voltar a um tempo que nunca viveu. Pegou o casaco mais escuro, o de botões firmes e tecido pesado, e saiu antes mesmo de tomar o café da manhã. Não sentia fome. Sentia outra coisa. Algo entre ansiedade e uma tristeza antiga que, em vez de pesar, empurrava seus passos para a frente. Chegou ao Café Morgenlicht 20 minutos antes da hora marcada. O lugar ficava em uma rua estreita, entre um sebo e uma loja de instrumentos musicais. A fachada era discreta, de janelas grandes e cortinas de linho branco. Lá dentro, o cheiro de pão recém-assado e canela flutuava no ar, misturado ao murmúrio de vozes baixas e ao tilintar de colheres contra xícaras. Ulrich escolheu uma mesa no canto, perto da estante de revistas antigas, de onde podia observar a porta sem ser facilmente notado. O tempo parecia se mover em câmera lenta. A cada cliente que entrava, seu coração dava um salto, e depois voltava a se acomodar em silêncio. Observava rostos, roupas, passos. Nenhum deles era Niklas. Às 10 horas em ponto, o sino sobre a porta soou mais uma vez. Um homem entrou. Era ele. Niklas não olhou ao redor. Foi direto ao balcão, pediu algo ao garçom e só então virou-se para procurar uma mesa. Os olhos passaram pela sala, atentos mas não apressados, e pararam sobre Ulrich. Não havia surpresa em seu rosto. Havia reconhecimento. E algo mais. Uma calma inquieta, como se soubesse que aquele momento não era o fim de um caminho, mas o início de outro. Ele se aproximou. Ulrich levantou-se lentamente. Nenhum gesto, nenhuma palavra. Apenas um leve aceno de cabeça. Niklas sentou-se. Ulrich também. O garçom trouxe 2 cafés, sem que ninguém tivesse pedido. Como se o mundo, por um momento, compreendesse a gravidade daquele encontro. Os minutos seguintes foram preenchidos por silêncios cheios de peso. Não o silêncio constrangedor de desconhecidos, mas aquele carregado de tudo o que nunca foi dito. Ulrich sentia cada batida do próprio coração como se fosse um tambor dentro do peito. Queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras lhe fugiam, como sempre fugiram quando mais importava. Niklas foi o primeiro a falar. Sua voz era firme, mas sem dureza. O que disse não foi uma acusação. Tampouco um agradecimento. Foi apenas um relato. Contou que soube da identidade do pai há 2 anos, quando a mãe adoeceu pela primeira vez. Que ela hesitou muito antes de contar, mas quis que ele soubesse a verdade, mesmo que nunca houvesse espaço para um reencontro. Disse que não sentia raiva, mas também não sabia o que sentir. Ulrich escutou tudo em silêncio. Cada frase parecia puxar um fio adormecido dentro dele. Sentiu vergonha. Sentiu alívio. Sentiu-se ridículo por desejar que aquele momento fosse como nos filmes, um abraço, uma lágrima, uma reconciliação espontânea. Mas a vida real não se dobrava aos desejos do coração. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa, mas estável. Não tentou se justificar. Não pediu perdão. Apenas contou sua versão, com a honestidade crua de quem viveu muito tempo preso em si mesmo. Falou do amor que nunca declarou, da covardia disfarçada de respeito, da vida contida que levou e da ausência que carregava sem nome. Niklas não respondeu de imediato. Pegou a xícara, tomou um gole de café, olhou pela janela. As folhas secas giravam no chão como pequenos redemoinhos dourados. Quando voltou a falar, sua voz tinha mudado. Ainda era calma, mas havia nela uma fissura. Disse que tinha um filho pequeno.
que sua mulher sempre perguntava por que ele evitava falar do pai. Que talvez agora ele tivesse uma resposta. Úrique sentiu o ar lhe escapar por um instante. Um neto. Havia uma nova geração. Uma ponte que ele jamais imaginara. Algo florescendo mesmo após tantos anos de seca. Mas não ousou perguntar mais. Respeitou o tempo. Respeitou o espaço entre eles. O encontro terminou ali. Com um aperto de mão discreto, firme. Sem promessas, sem despedidas definitivas. Apenas um gesto, um ponto de partida. Naquele dia, ao voltar para casa, Úrique não sentiu o mesmo vazio de sempre. Pela primeira vez, havia algo pulsando dentro de si. Não era felicidade. Era presença. Era a percepção de que, apesar dos erros, do tempo perdido, das ausências longas demais, algo ainda podia ser feito. Havia uma porta entreaberta. E, do outro lado, talvez, uma chance de escrever um novo capítulo. Não para apagar o passado, mas para dar sentido a tudo que veio antes. Ao chegar em casa, Úrique colocou o casaco no cabide como sempre fizera, mas naquele dia, o gesto parecia simbólico. Algo dentro dele havia mudado, ainda que sutilmente. Caminhou até a janela da sala, a mesma onde tantas vezes observara a rua sem esperar nada em troca. Agora, pela primeira vez em muito tempo, havia algo além do vidro. Havia movimento. Possibilidade. Pegou o álbum onde guardava as poucas fotos antigas. Olhou para a imagem de Lieselotte na feira de livros. Por muito tempo, aquela fotografia havia sido apenas uma lembrança doce e dolorida. Mas agora ela parecia conter um pedido. Um impulso para que ele continuasse, mesmo sem garantias. Úrique sabia que nem todos os dias seguintes seriam leves. Mas, naquele momento, compreendeu que há silêncios que apenas o tempo pode traduzir. E talvez, com paciência e coragem, ele e Niklas pudessem finalmente começar a escutá-los. O dia seguinte parecia ordinário, mas dentro de Úrique tudo havia mudado. Pela primeira vez em décadas, havia uma vibração quase imperceptível dentro de si, como se o coração estivesse reaprendendo a pulsar não só pela vida que o cercava, mas também pela que ele ainda poderia alcançar. Ele passou a andar mais, não apenas pelas ruas do bairro, mas pelos próprios pensamentos. O encontro com Niklas não encerrará um capítulo. Ao contrário, havia escancarado uma porta que ele sequer sabia existir. E era por essa porta que agora ele começava a espiar. Foi enquanto folheava um velho caderno de anotações, um daqueles que usava para registrar gastos domésticos, datas de aniversários e lembretes esquecidos, que ele encontrou algo que o fez gelar. Uma folha dobrada com cuidado estava presa entre páginas datadas de 1993. Ao desdobrá-la, viu que se tratava de uma carta. Não endereçada a ele, mas escrita por Lieselotte. Era o rascunho de algo nunca enviado. A caligrafia, delicada e firme, misturava uma doçura conhecida com uma dor silenciosa. Ela falava de arrependimento, de escolhas feitas por medo. Mas o que mais o surpreendeu foi a última linha. Ele nunca saberá que Niklas não é seu filho, e talvez assim seja melhor. Úrique recuou na poltrona. A sala parecia menor, o ar mais denso. Aquela única frase desfez o frágil alicerce que ele havia começado a construir. Por minutos inteiros, ficou paralisado, com os olhos fixos na folha que agora tremia em suas mãos. Niklas não era seu filho? Ou seria? Seria aquela carta real? Ou apenas um desabafo jamais destinado a ser lido? As dúvidas começaram a se multiplicar com rapidez. E se Lieselotte tivesse escrito aquilo em um momento de confusão? Ou por medo de ser rejeitada? E por que guardar o rascunho entre as páginas de um caderno que um dia ela soubera que ele poderia encontrar? Seria aquilo um aviso tardio? Um teste? Ou talvez apenas mais uma camada de silêncio sobre o qual se erguera aquela história inteira? Por mais que tentasse racionalizar, Úrique sabia que aquele pedaço de papel mudava tudo. Ou, no mínimo, forçava-o a encarar a possibilidade de que sua esperança tivesse sido construída sobre uma base instável. Ele passou a noite em claro, revendo mentalmente cada gesto de Niklas, cada palavra dita, cada silêncio compartilhado.
Tudo parecia agora envolto em uma nova névoa. Pela manhã, caminhou até o prédio de Nicholas. Não com a intenção de confrontá-lo, mas buscando algo, talvez um gesto, um olhar, que lhe dissesse o que a carta não fora capaz de afirmar com certeza. Do lado de fora, viu uma mulher sair do edifício empurrando um carrinho de bebê. Era alta, de expressão suave. E ao lado dela estava Nicholas, carregando uma sacola de brinquedos. A criança no carrinho era pequena, não devia ter mais de 2 anos. Tinha olhos escuros, mas havia algo no formato do queixo, na curva dos lábios, traços que, ainda que vagos, despertaram uma inquietude. Ulrich não se aproximou. Apenas observou. Era uma cena comum, familiar a muitos, mas para ele carregava um peso simbólico quase insuportável. Havia ali uma família. Completa, íntegra. E ele, mesmo com tudo que sentirá nos últimos dias, ainda era apenas um ponto no horizonte dessa história. Um ponto que poderia ser apagado com um sopro ou ampliado, se encontrasse coragem. Decidiu então escrever. Não para obter uma resposta, mas para oferecer uma verdade. Em sua carta, falou sobre a página encontrada, sobre o conteúdo, sobre a confusão. Mas também sobre o que havia sentido no café, sobre como, apesar de tudo, aquele encontro lhe devolvera algo que nem sabia que havia perdido, o desejo de permanecer vivo de verdade. Finalizou dizendo que não buscava confirmações nem laços forçados. Apenas queria que Nicholas soubesse que, mesmo que tudo fosse uma ilusão, ele não lamentava ter acreditado. Dias se passaram sem resposta. Ulrich seguiu com sua rotina, agora atravessada por memórias novas e antigas que insistiam em dialogar entre si. O tempo parecia mais denso, mais cheio. E então, finalmente, algo chegou. Era um envelope pequeno. Dentro, apenas uma fotografia e um bilhete. Na foto, Nicholas segurava o filho no colo. Ambos sorriam. E atrás da foto, apenas uma frase escrita à mão. A paternidade não está no sangue. Está na coragem de permanecer. Ulrich não chorou, mas fechou os olhos e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu um calor profundo se espalhar por seu peito. Não era a resposta, mas era mais do que ele esperava. Era o reconhecimento de uma presença, de um elo que não precisava de DNA para ser real. Ele colocou a foto no mesmo álbum onde guardava a imagem de Lieselotte. E então, pela primeira vez, pegou o telefone e discou. Não para Nicholas, mas para um centro comunitário do bairro. Queria se voluntariar, ajudar crianças. Não para substituir ninguém, mas para que a história que começara a escrever não se encerrasse apenas em si. Para que, em algum lugar do caminho, outros pudessem ser tocados pelo que ele aprenderá tarde demais. Porque, às vezes, a vida nos oferece capítulos inesperados. E se tivermos coragem de virá-los, talvez descubramos que o verdadeiro final feliz nunca é aquele que imaginamos, mas aquele que nos transforma. Naquela mesma noite, depois de desligar o telefone, Ulrich sentou-se à mesa da cozinha e acendeu uma pequena vela. Era um hábito antigo, esquecido há anos, que Lieselotte mantinha nos dias mais cinzentos. Uma chama singela para lembrar que, mesmo na escuridão, algo sempre podia arder com leveza. Ele ficou ali, olhando para aquela chama, deixando que o silêncio o envolvesse de novo, mas desta vez de forma acolhedora. Pensou em como o tempo, que tantas vezes foi seu inimigo, agora parecia um aliado paciente. Ainda havia dores, arrependimentos, perguntas. Mas havia também algo novo, propósito. E isso, para alguém que acreditava que a vida já havia lhe dito tudo, era uma dádiva inestimável. Levantou-se, fechou o álbum com cuidado e sorriu, não de felicidade, mas de aceitação. Pela primeira vez, ele estava pronto não para recomeçar, mas para simplesmente continuar. E isso bastava. Os dias que se seguiram ao envio da carta e à chegada daquela resposta silenciosa, mas poderosa, foram vividos por Ulrich com um senso de presença que há muito não conhecia. Já não caminhava como quem busca se distrair do vazio, mas como quem deseja absorver os detalhes que antes ignorava. Cada árvore na calçada, cada vitrine envelhecida de Hamburgo, cada criança rindo ao longe, tudo parecia ter adquirido uma nova textura, uma densidade que antes lhe escapava.
O centro comunitário do bairro, onde Ulrich decidirá se voluntariar, era um prédio modesto de tijolos avermelhados, com janelas altas e uma pequena placa de madeira pendurada na entrada. O lugar cheirava a café coado e giz de cera. Havia barulho, movimento, caos, mas também um tipo de ordem desordenada que só os espaços vivos carregam. Ali, ele não era o senhor que havia perdido tempo. Era apenas alguém disposto a oferecer o que tinha: escuta, paciência e presença. Foi designado para auxiliar em uma oficina de leitura para crianças pequenas. Aos poucos, sem pressa, foi se tornando figura conhecida entre os pequenos. Era o vovô Ulrich, como o chamavam. Sua voz pausada e grave narrava histórias que eles ouviam com olhos arregalados. Mas, mais do que as palavras dos livros, eram seus silêncios que ensinavam. Ele estava ali, inteiro. E as crianças, com sua sensibilidade crua, sentiam isso. Certa manhã, ao chegar ao centro, encontrou uma das educadoras sentada no degrau da entrada, segurando o que parecia ser uma carta. Ela sorriu ao vê-lo e, com um gesto leve, estendeu o envelope. Não havia remetente. Apenas seu nome escrito à mão. O coração de Ulrich acelerou. Era uma caligrafia diferente da de Lieselotte, mas havia algo familiar. Abriu o envelope com cuidado. No interior, havia uma folha simples e uma fotografia. A carta era de Niklas. Ele começava dizendo que estivera pensando muito, em silêncio, sobre tudo. Sobre o encontro no café. Sobre o bilhete com a fotografia. Sobre o passado que não teve. E também sobre o futuro que, mesmo incerto, ainda podia ser moldado. Dizia que lera e releu a carta de Ulrich diversas vezes. Que ao princípio não soubera o que responder, pois suas emoções ainda não tinham nome. Mas que agora algo dentro dele havia se assentado. Você foi ausente, sim, escrevia Niklas, mas não por desprezo. E talvez, no fundo, eu soubesse disso desde sempre. A carta continuava com um convite. Uma manhã de sábado, no parque onde ele costumava levar o filho. Um encontro. Não para resolver nada. Apenas para compartilhar o tempo. Sem promessas, sem certezas, dizia ele, mas com disposição. Ulrich dobrou a carta devagar. O parque mencionado ficava a apenas algumas quadras dali. Ele já o conhecia. Antigamente passava por ele sem notar. Agora cada detalhe importava. Naquele sábado, acordou mais cedo que o habitual. Vestiu-se sem pressa, como quem se preparava para algo sagrado. Chegou ao parque antes da hora marcada e sentou-se em um dos bancos de madeira, de frente para o lago artificial onde crianças empurravam barquinhos de papel. O tempo passou devagar, mas era um tempo doce. Quando finalmente avistou Niklas, reconheceu de imediato a mesma expressão contida do dia no café. Ao lado dele corria o pequeno, e atrás deles a mulher de olhar suave. Quando chegaram perto, Niklas não disse nada. Apenas se sentou ao lado de Ulrich, enquanto o menino, sem hesitação, veio se aninhar entre eles com um carrinho na mão. Era a primeira vez que Ulrich o via de tão perto. E mesmo sem saber ao certo o que o sangue dizia, algo no corpo falou mais alto. Aquele menino era dele. Passaram ali quase uma hora, sem grandes falas. Apenas gestos, risos infantis, trocas de olhar. À despedida, Niklas colocou a mão no ombro de Ulrich firme e disse: "Ele chama-se Elias. E adoraria ouvir histórias suas." Ulrich assentiu com os olhos marejados. Não havia promessa de reencontro marcado, mas havia uma ponte. Um fio delicado, porém real. Nos dias que seguiram, voltou ao centro com novo vigor. E certa tarde, ao contar uma história para o grupo de crianças, viu entre os pequenos uma nova presença: Elias. Sentado entre os colegas, com os olhos atentos, escutava como se soubesse que aquelas palavras vinham de um lugar muito mais profundo do que o papel. Ulrich não precisava de mais nada. A história estava sendo reescrita, não com lápis, mas com gestos. E às vezes, o que começa com uma carta esquecida entre páginas antigas pode se transformar em um laço novo, tecido com tempo, silêncio e amor. Naquela noite, ao voltar do centro comunitário, Ulrich não foi direto para casa.
Em vez disso, desceu 2 estações antes do habitual e caminhou pelas ruas do antigo bairro onde crescerá. Os prédios estavam diferentes, muitos já reformados ou substituídos, mas havia algo na disposição das calçadas, no ritmo das janelas acesas, que o fez sentir-se parte de algo maior do que sua própria história. Era como se o passado não o condenasse mais, mas o acolhesse com gentileza. Parou diante de uma banca de jornais que costumava frequentar quando jovem. Ainda havia ali revistas penduradas por prendedores e o mesmo cheiro de papel envelhecido. Comprou uma edição literária qualquer, mais pelo gesto do que pelo conteúdo. O senhor que o atendeu não o reconheceu, mas sorriu com educação. E naquele sorriso, Ulrich sentiu a beleza das coisas simples, aquelas que sustentam a vida sem fazer alarde. Chegando em casa, colocou a revista sobre a mesa e tirou do armário uma velha máquina de escrever que não usava há anos. Limpou-a com um pano, testou o rolo de tinta. Sentou-se diante dela com uma folha branca. E começou a escrever, não cartas, não desculpas, não confissões, mas histórias. Pequenas histórias. Para Elias. Para as crianças do centro. Para qualquer um que, como ele, um dia precisasse acreditar que nunca é tarde demais para recomeçar. O outono avançava em Hamburgo, pintando as ruas com tons de cobre e dourado. As folhas secas crepitavam sob os passos de Ulrich enquanto ele caminhava rumo ao centro comunitário, a velha pasta de couro segura contra o peito. Ali dentro, havia algo mais do que histórias datilografadas em sua antiga máquina. Havia pedaços dele mesmo, cuidadosamente costurados em palavras simples, esperando encontrar solo fértil em corações ainda jovens. Naquela manhã, o centro estava mais movimentado do que de costume. Preparavam uma pequena exposição de projetos dos voluntários e das crianças, uma celebração modesta, mas cheia de vida. Ulrich fora convidado a montar uma mesa com suas histórias. Não era um homem acostumado a se expor. Durante toda a sua vida, preferira os bastidores, os silêncios, a distância segura que só os ausentes sabem manter. Mas algo dentro dele, aquela força tênue que vinha crescendo desde a primeira carta esquecida, o impulsionava agora a estar ali, visível, presente. Montou sua pequena mesa perto da janela. Sobre ela, alinhou cuidadosamente os cadernos com suas histórias datilografadas e ilustradas pelas próprias crianças. Cada conto era uma semente, plantada em tardes preguiçosas, nascidas de perguntas simples, de risadas inocentes, de silêncios compartilhados. Ao lado dos cadernos, colocou um pequeno porta-retrato com uma foto recente. Ele, sentado sob uma árvore, lendo para um grupo de crianças, e no meio delas o pequeno Elias, olhos brilhantes e atentos. Enquanto arrumava tudo, Ulrich sentia o coração acelerar de uma forma diferente daquela que o medo provoca. Não era pânico. Era expectativa. Era a vida, finalmente, pulsando nele em seu estado mais puro. As famílias começaram a chegar. Crianças corriam pelos corredores decorados com fitas coloridas, seus risos enchendo o ar de uma alegria quase tangível. Pais caminhavam devagar, admirando os trabalhos expostos. Ulrich mantinha-se discreto, observando de seu canto como sempre fizera, mas agora havia um sorriso sincero, tranquilo, moldando seu rosto. Então ele o viu. Niklas. E ao seu lado Elias, segurando a mão do pai com a naturalidade que apenas os laços verdadeiros conhecem. Ao avistá-lo, o menino soltou-se e correu até a mesa. Seus pequenos dedos percorreram curiosamente os cadernos dispostos ali. Ulrich se agachou, nivelando-se à altura dele, e apenas apontou para um dos contos. Era a história de um velho carvalho e um menino que, ano após ano, voltava para conversar com a árvore sobre seus sonhos, suas tristezas, suas alegrias. A árvore nunca respondia com palavras, mas sua sombra sempre era mais fresca nos dias quentes, seu tronco mais forte nos dias de tempestade. Elias sorriu e, sem hesitar, puxou o caderno para si. Niklas se aproximou em silêncio. Havia algo em seu olhar que Ulrich não reconhecia de imediato, uma mistura de respeito, aceitação e talvez, quem sabe, uma ponta de orgulho. Não trocaram palavras, não era necessário. A presença era suficiente. O tempo, aquele velho e exigente escultor, fizera seu trabalho ali, lapidara duas almas marcadas pela ausência até que elas pudessem finalmente se tocar.
Horas se passaram e a festa se desenrolou em torno deles. Mas para Úrique o mundo havia se resumido àquele instante, ao menino que lia suas palavras, ao filho que o aceitava não por suas ausências ou culpas, mas por sua tentativa de estar presente agora, da forma que podia. Quando o evento terminou, Úrique guardava seus materiais na pasta quando sentiu uma pequena mão agarrar seu pulso. Era Elias, segurando um dos cadernos. O menino olhou com seriedade e, num gesto simples mas carregado de significado, colocou o caderno dentro da bolsa que Niklas carregava. Não houve necessidade de explicação, a história agora pertencia a ele. Ao sair do centro naquela tarde, Úrique não seguiu diretamente para casa. Seus passos o levaram até o lago onde, meses antes, vira Niklas e Elias juntos pela primeira vez. As árvores ao redor já estavam quase nuas, seus galhos desenhando veias contra o céu cinzento. Sentou-se no mesmo banco e, por longos minutos, apenas respirou. Não pensava no que não viverá, nas palavras não ditas, nas cartas não enviadas. Pensava apenas no agora, no que, contra todas as probabilidades, ainda podia ser tecido com fios tão tênues quanto a esperança. Com o vento frio lambendo suas bochechas, Úrique fechou os olhos. Dentro dele, algo finalmente encontrava repouso. A sensação de dívida, de perda, de atraso dissolvia-se lentamente, como a névoa sobre o lago nas primeiras horas da manhã. Em seu íntimo, compreendeu que o que construía laços não era a perfeição das histórias vividas, mas a coragem de permanecer, de tentar de novo, mesmo depois de tantos silêncios. Ele percebia agora, os dias perdidos jamais voltariam, mas ainda havia tempo para dias novos. Havia espaço para ser lembrado não como alguém que falhou, mas como alguém que, quando finalmente encontrou o caminho, teve a coragem de trilhá-lo. Permitiu-se, então, lembrar sem dor. Lieselotte, com seus olhos cheios de promessas silenciosas, os anos desperdiçados na solidão, as estações que passaram despercebidas. Tudo isso agora era parte do que ele era, não correntes que o prendiam, mas raízes que o ancoravam ao chão onde agora se erguia, mais inteiro. O sino distante de uma igreja bateu a hora. As nuvens se abriram brevemente, e a luz dourada do entardecer alemão tocou as águas do lago, refletindo um brilho cálido e efêmero. Úrique permaneceu ali, absorvendo a quietude, permitindo que aquele momento se gravasse em sua memória como uma última preciosa lição. Levantou-se devagar, seus movimentos ainda pesados pela idade, mas carregando em si uma nova leveza. Caminhou de volta pelas ruas conhecidas, o casaco apertado contra o peito, o passo firme de quem sabe que cada instante, mesmo mais pequeno, é uma chance de redenção. E enquanto atravessava a praça em direção à sua casa, avistou na janela de uma padaria uma cena simples, uma criança partilhando um pedaço de bolo com o avô. Sorriu. Porque compreendeu, enfim, que os pequenos gestos, os momentos de ternura silenciosa, são o que realmente moldam uma vida. Úrique não precisava mais de grandes começos nem de finais épicos. Bastava-lhe este recomeço discreto, tecido com amor, arrependimento e esperança. Um recomeço que, como as árvores do outono, mostrava que mesmo a perda carrega em si a semente de novas flores. E assim, com os olhos marejados e o coração calmo, Úrique seguiu adiante, sabendo no fundo da alma que nunca é tarde demais para ser parte da história de alguém. Os dias seguintes à exposição passaram em ritmo lento, como se o tempo também compreendesse que certos momentos não devem ser apressados. Hamburgo começava a se preparar para o inverno, e as manhãs tornavam-se cada vez mais silenciosas, envoltas em névoa e nostalgia. Úrique, agora com uma presença quase diária no centro comunitário, era visto com novos olhos. Já não era apenas o senhor solitário de passos curtos e olhar distante. Era o contador de histórias. Era alguém que, mesmo em silêncio, parecia dizer algo importante. Aos poucos, sua mesa de escrita tornou-se um espaço fixo numa sala ao fundo do centro. Era um pequeno cômodo com janelas embaçadas pelo frio, cheirando a papel antigo e café morno. Ali, Úrique passava horas datilografando novas histórias, muitas inspiradas nas conversas que ouvia entre as crianças, ou nas pequenas situações cotidianas que antes passariam despercebidas. Não havia pretensão de ser publicado ou reconhecido. Escrever era agora uma forma de permanecer e de transformar o que antes foi ausência em legado. Em uma tarde especialmente fria,
Enquanto datilografava uma história sobre uma raposa que não sabia mais como uivar, Ulrich foi interrompido por um envelope deixado sobre sua mesa. Dentro dele havia um convite formal. O centro comunitário o indicara para receber uma homenagem local pelos serviços prestados como voluntário idoso mais ativo e inspirador do ano. Era um gesto simbólico, mas para ele teve um peso profundo. Era a primeira vez em muitos anos que seu nome era lembrado não por falhas ou sumiços, mas por presença. Ele hesitou em aceitar. Sentia que não precisava de medalhas, pois seu maior prêmio já estava em poder assistir Elias se aproximar dele com naturalidade, ou ver Niklas sorrir de forma mais leve. Mas foi convencido pela coordenadora do centro, que disse com doçura: às vezes, Ulrich, aceitar ser reconhecido é também um ato de generosidade. Porque há outros que precisam ver que é possível recomeçar. Na noite da cerimônia, Ulrich usou seu velho paletó marrom, o mesmo que guardava há anos para ocasiões que nunca vieram. O auditório era pequeno, mas aconchegante. As luzes baixas, a plateia cheia de rostos sorridentes, e entre eles, Niklas e Elias, sentados na primeira fila. Quando seu nome foi chamado, Ulrich subiu ao palco lentamente. Suas mãos tremiam um pouco, não pelo frio, mas pela emoção acumulada de décadas. Diante do microfone, ele não leu nenhum discurso. Apenas respirou fundo, olhou ao redor e compartilhou uma memória. Contou sobre uma carta antiga, encontrada entre contas e lembretes. Sobre como aquele papel tão frágil e velho havia mudado tudo. Como a dor, quando enfrentada com coragem, podia se tornar ponte. Como o tempo, embora cruel em sua velocidade, ainda oferecia janelas para aqueles dispostos a olhar por elas. E, por fim, disse: se eu aprendi algo, foi isso. Nunca é tarde demais para se sentar ao lado de alguém e escutar. Ou para permitir que alguém se sente ao nosso lado e nos escute também. A sala respondeu com um silêncio profundo, respeitoso, seguido por uma salva de palmas. Elias correu até o palco e, sem dizer nada, abraçou Ulrich pelas pernas, como fazem as crianças quando algo é tão verdadeiro que nem cabe em palavras. E naquele gesto, mais do que em qualquer discurso, estava a essência da redenção. Os meses seguintes trouxeram novas rotinas. Ulrich passou a visitar escolas locais para contar suas histórias. Era sempre apresentado como o avô que escreve, e embora o título lhe soasse modesto, era o mais honesto que poderia desejar. As crianças o esperavam com ansiedade, e mesmo os professores se emocionavam ao ver como suas palavras traziam calma e reflexão. Uma manhã, enquanto organizava os papéis para mais uma visita, recebeu uma ligação inesperada. Era da biblioteca municipal. Uma das professoras havia enviado alguns de seus contos, e agora convidavam Ulrich para publicar um pequeno volume com suas histórias. Não como autor profissional, mas como cronista da vida cotidiana e da ternura perdida. Ele riu ao ouvir isso. Nunca imaginou que seus cadernos amarrotados e folhas manchadas de café teriam destino além das mãos pequenas de Elias e seus amigos. Mas aceitou. Não por vaidade, mas porque entendeu que havia pessoas que precisavam ler histórias onde o tempo não fosse inimigo, e onde o afeto pudesse florescer mesmo entre os escombros da vida adulta. O livro foi lançado sem pompa, numa tarde chuvosa de sábado. A capa era simples, desenhada por uma das crianças do centro. E no prefácio, Ulrich escrevera: essas páginas não são minhas. São do silêncio, da espera e da escuta. São de todos que acreditam que o amor pode chegar mesmo depois do tempo que parecia perdido. Com o tempo, Ulrich passou a andar mais devagar. O corpo já não respondia com a mesma agilidade, e os invernos tornavam-se mais duros. Mas sua mente, essa agora era cheia de rostos, vozes, cenas que o mantinham desperto. E, talvez pela primeira vez, ele desejava continuar. Não por medo do fim, mas porque finalmente havia encontrado o meio. Em uma manhã especialmente gelada, enquanto escrevia à luz fraca da janela, Ulrich parou por um instante, segurando a folha em branco diante de si. E, com um leve sorriso, escreveu a primeira linha de sua última história. Era uma vez um homem que, ao chegar ao fim da estrada, percebeu que estava apenas começando a caminhar. Fechou os olhos por um momento, sentindo-se inteiro. Porque agora, finalmente, ele havia deixado algo para trás que não era peso, era semente.
O inverno finalmente cedeu lugar à primavera em Hamburgo. Como um velho amigo que, após longa ausência, retorna silencioso, trazendo cores e cheiros esquecidos. O vento, antes cortante e severo, agora carregava consigo o aroma das primeiras flores. A vida, em sua eterna persistência, começava a renascer em cada canto da cidade e em cada recanto da alma de Ulrich. Ulrich caminhava mais devagar, é verdade. Seus passos eram medidos, e seu corpo denunciava o peso dos anos. Mas havia uma leveza que não vinha da juventude, e sim de algo muito mais raro: a paz. Ele já não precisava mais correr atrás do tempo perdido, nem lamentar os vazios que outrora o consumiram. O que era essencial, ele havia recuperado, ainda que de forma diferente do que imaginara durante tantos anos de silêncio e solidão. O pequeno livro que reunia suas histórias, aquele que nascerá de tardes cinzentas e lembranças reconquistadas, ganhará vida própria. Circulava discretamente entre escolas, centros comunitários e bibliotecas da cidade. Crianças o liam, professores o citavam em atividades de leitura, e alguns idosos, inspirados por Ulrich, começavam também a compartilhar suas próprias memórias. Ulrich jamais procurou saber quantos exemplares haviam sido distribuídos. Não lhe interessavam os números. O que o emocionava eram os pequenos gestos, o bilhete de uma professora agradecendo por dar palavras ao que muitas vezes o coração sente, mas a boca não sabe dizer, o convite de uma escola distante para que ele inspirasse seus alunos, a menina de olhos curiosos que o abordará timidamente para dizer que queria escrever histórias para nunca esquecer o que sente. Esses eram os verdadeiros frutos de sua jornada, sementes plantadas em terras férteis, que germinariam muito além de seu próprio tempo. Na praça onde costumava passear com Elias, uma nova árvore fora plantada. Era um jovem carvalho, erguido em homenagem ao projeto de contadores de histórias do qual Ulrich se tornará símbolo. Um pequeno letreiro de bronze, fixado ao lado da árvore, dizia simplesmente: "Em memória dos que aprenderam que nunca é tarde para recomeçar." Sempre que passava por ali, Ulrich fazia uma pausa silenciosa, como quem conversa com algo maior do que pode ser visto. Às vezes, Elias o acompanhava correndo ao redor da árvore, rindo alto, chamando-o com alegria. Niklas, mais reservado, observava à distância, mas seus olhos, agora livres da dureza do passado, acompanhavam cada gesto do filho e do velho homem com uma ternura que Ulrich reconhecia, e retribuía com um leve aceno de cabeça. Os dias tornaram-se ritmados por pequenas rotinas. Manhãs de escrita lenta, tardes de visitas ao centro comunitário, noites de leitura sob a luz amarelada do abajur. Ulrich não precisava de mais. Ele aprenderá a extrair grandeza do que antes lhe parecerá pequeno demais para ser notado. Às vezes, sentava-se na beira do lago, aquele mesmo onde, tempos atrás, assistira pela primeira vez Niklas e Elias juntos. Ali, no reflexo calmo da água, via não apenas o passado, via a continuidade. Via seu lugar discreto, mas essencial, na longa corrente de histórias humanas. E sorria em paz. Os invernos seguintes tornaram-se mais difíceis para Ulrich. Seu corpo, frágil como as folhas que um dia tanto admirara, começou a impor limites que a vontade não podia mais ultrapassar. Mas até nisso ele encontrou beleza. Aprenderá a aceitar a fragilidade como parte da dança da vida, não como seu fim. Quando, numa manhã cinzenta de outono, ele não apareceu no centro comunitário como de costume, um silêncio respeitoso se abateu sobre o lugar. Elias, já um pouco maior, segurava nas mãos um dos velhos cadernos de Ulrich. Nele havia uma dedicatória escrita em letras firmes, ainda que vacilantes. Para aqueles que ousam acreditar que o amor, a escuta e a coragem podem refazer os caminhos da vida. Niklas, ao encontrar a velha pasta de couro de Ulrich cuidadosamente guardada no armário do centro, soube o que precisava fazer. Organizou uma pequena cerimônia sob a jovem árvore da praça. Sem discursos grandiosos. Apenas histórias. Cada pessoa que conhecera Ulrich foi convidada a ler, em voz alta, uma de suas narrativas. E assim, na tarde dourada de uma estação que começava a se despedir, Hamburgo ouviu, através de diferentes vozes e sotaques, os fragmentos de vida que Ulrich havia semeado com tanto cuidado. Crianças que nunca o haviam conhecido sentaram-se na grama, fascinadas pelas histórias.
Adultos, com olhos marejados, permitiram-se sonhar, mesmo que por um breve instante. E o vento, sempre atento a essas sutis transformações, soprou suave entre as folhas, como se levasse aquelas palavras para ainda mais longe, para corações que ainda precisariam delas. Elias, agora segurando firmemente a mão do pai, pediu para ler a última história. Subiu num pequeno banquinho improvisado e, com a voz embargada, mas firme, começou. Era uma vez um homem que, ao chegar ao fim da estrada, percebeu que estava apenas começando a caminhar. As palavras ecoaram na praça como uma promessa silenciosa. Não de imortalidade, mas de permanência. Não de glória, mas de significado. Depois daquela tarde, o projeto de contar histórias expandiu-se para outros bairros, outras cidades. Sempre carregando consigo a memória de Urique, não como um herói idealizado, mas como um exemplo vivo de que a coragem para recomeçar é talvez a forma mais bela de sabedoria. Anos mais tarde, Elias, já adulto, sentado em frente a um auditório lotado, contaria às novas gerações sobre um homem que lhe ensinara que a vida não se media pelo tempo que se tinha, mas pela coragem de usá-lo, mesmo quando parecia tarde demais. E no fundo do seu discurso, sempre ressoaria a verdade que Urique tão silenciosamente cultivou. Nunca é tarde para ser parte da história de alguém. O tempo, eterno escultor invisível, seguia moldando silenciosamente o cenário da vida em Hamburgo. A cidade, acostumada às mudanças de estação e às histórias que fluíam pelas suas ruas, agora carregava também em seus recantos discretos a marca suave de um homem que ousara, tarde em sua jornada, acreditar no recomeço. A memória de Urique permanecia viva, não em grandes monumentos ou em homenagens efêmeras, mas naquilo que é mais resistente e duradouro: os gestos cotidianos, as palavras que plantam sementes, os olhares que carregam compreensão. Seu legado era tecido no silêncio entre as páginas dos livros, nos risos tímidos de crianças que ouviam histórias antigas e nas decisões quase imperceptíveis de adultos que, inspirados por ele, voltavam a sonhar. Havia agora em cada canto da cidade pequenos sinais de sua passagem. Em centros comunitários, projetos de narração de histórias ganhavam força, incentivando idosos a se sentarem lado a lado com os jovens para trocar lembranças e esperança. Nas praças, jovens mães liam para seus filhos sob as sombras de árvores recém-plantadas. E em bibliotecas modestas, escondidas entre ruas movimentadas, pequenos volumes encadernados simples encontravam leitores atentos, leitores que buscavam não uma fuga da realidade, mas um reencontro com o que há de mais genuíno nela. Urique havia ensinado, sem nunca ter proferido sermões, que cada vida importa, que cada gesto, mesmo mais discreto, pode acender luzes em noites desconhecidas. E agora é a sua vez. A você que chegou até aqui, atravessando as estações e os silêncios dessa história, fica o convite silencioso e poderoso que Urique deixou para o mundo. Não espere o momento perfeito para amar. Não adie o abraço que pode aquecer um coração cansado. Não silencie as palavras que podem erguer uma alma caída. Você carrega em si o poder que transformou a história de Urique, o poder da presença, da escuta, da coragem humilde de se sentar ao lado de alguém e simplesmente estar. Talvez, neste momento, exista alguém em sua vida esperando por uma palavra que nunca veio, por um gesto que pareceu pequeno demais para ser lembrado. Talvez seja você mesmo quem precisa disso, de um sinal de que ainda é tempo, de que nunca é tarde demais. Urique nos mostrou que a verdadeira mudança não acontece em grandes gestos teatrais, mas na constância dos pequenos atos de ternura e verdade. Ele nos ensinou que histórias não são apenas para serem lidas ou contadas, são para serem vividas, uma escolha de cada dia, uma promessa silenciosa de que podemos sempre reescrever o caminho, não importa quantos capítulos já tenham sido escritos. Então hoje, ao fechar os olhos, ao sentir o peso ou a leveza do tempo sobre você, pergunte a si mesmo: qual história eu estou escrevendo com minha vida? Em quais corações minhas palavras e meus gestos ainda podem florescer? Quem à minha volta precisa ser lembrado de que é visto, de que é amado, de que ainda há esperança? Talvez você sinta que já deixou passar tempo demais. Que os erros, os silêncios, as ausências são irremediáveis. Mas lembre-se de Urique. Lembre-se daquele homem que, com uma simples carta esquecida, encontrou o fio da redenção no labirinto da vida. Lembre-se que recomeçar não é apagar o que foi, mas honrar tudo o que nos trouxe até aqui,
transformando dor em compaixão, perda em amor, arrependimento em semente. Hoje, você é convidado a ser o contador de histórias da sua própria existência. A escrever páginas que um dia, quem sabe, alguém lerá com olhos cheios de gratidão. A ser a sombra fresca em um dia quente, o tronco forte em meio à tempestade, a palavra suave em uma manhã difícil. E se essa história tocou seu coração, se em algum momento você se viu caminhando ao lado de Urique pelas praças douradas do outono, se sentiu o frio da solidão se dissolver na luz tímida da esperança, então, por favor, não deixe que ela se apague aqui. Compartilhe esta história. Não por vaidade, não por números, mas porque cada vez que ela for lida, cada vez que for contada, uma nova chama será acesa em algum lugar. Uma chama que talvez guie alguém de volta para casa, para si mesmo, para aqueles que ainda esperam. Curta, comente, envie para aquele amigo distante, para aquele familiar com quem as palavras foram ficando rarefeitas, para aquele coração que precisa, silenciosamente, ser lembrado de que ele importa. Inscreva-se para que possamos juntos continuar tecendo essas pontes invisíveis que unem tempos, pessoas e almas. Para que, assim como Urique, cada um de nós possa deixar atrás de si não apenas lembranças, mas raízes que sustentam vidas que nem sequer imaginamos. Não espere pela ocasião perfeita. Não espere pelas palavras perfeitas. O momento é agora. A história é esta. E você, sem dúvida, é parte dela.